Em 2045, a cidade de São Paulo era um caldeirão de neon reluzente, mas para Léo, o mundo existia apenas em linhas de código verde que se moviam na tela. Ele trabalhava para a Memento Corp, a principal fornecedora mundial de limpeza neural. Por um preço exorbitante, a Memento podia acessar seu cérebro e eliminar um término traumático, um erro vergonhoso ou a dor da perda de um ente querido. Léo era um limpador profundo. Seu trabalho era garantir que, uma vez que uma memória fosse apagada da mente de um cliente, o backup digital fosse destruído na nuvem segura da empresa. Ele era um executor digital. A política era simples: apagar, destruir, esquecer. Mas Léo tinha um segredo. Ele sofria de uma rara condição neurológica chamada hipertimesia. Ele nunca conseguia esquecer nada. Enquanto passava os dias apagando as vidas dos outros, sua própria mente era uma biblioteca transbordante de cada rosto que já cruzara seu caminho e cada palavra que já lera. Isso o tornava o funcionário perfeito, mas um ser humano miserável. O suspense psicológico começou numa terça-feira à noite. Léo estava processando um documento de alta prioridade para um político influente. A memória estava rotulada como Incidente 88. Quando Léo se preparava para executar o comando, o arquivo apresentou uma falha. Em vez de uma sequência de dados em texto, um fluxo audiovisual bruto ultrapassou seus mecanismos de controle neural e inundou sua mente. Ele viu uma rua encharcada pela chuva em Brasília. Sentiu o frio fantasmagórico de um volante. Então, um baque repentino e nauseante. A silhueta de uma mulher caída na rua. E, finalmente, a voz de um homem. A voz do político, sussurrando: "Ninguém vai se lembrar disso. Nem mesmo eu." O coração de Léo disparou. Ele acabará de presenciar um atropelamento com fuga. Mas antes que pudesse denunciá-lo, o arquivo não apenas foi apagado, ele se moveu. Migrou para uma partição oculta do servidor Memento chamada o arquivo. Movido por uma mistura de horror e sua própria incapacidade de esquecer o rosto da mulher, Léo contornou os firewalls de segurança. O que ele encontrou não foi apenas um disco de backup. Foi um purgatório digital. A Memento Corp não estava destruindo memórias. Eles estavam arquivando-as. Estavam acumulando segredos, crimes e vergonhas do mundo para usá-los como moeda de troca. De repente, seu terminal ficou vermelho. Uma mensagem apareceu: "Léo, você tem um cérebro muito eficiente. Seria uma pena ter que limpá-lo." Léo percebeu que não era mais apenas um funcionário. Ele era um risco. Pegou seu disco rígido externo, baixou o arquivo do Incidente 88 e saiu correndo do prédio. Lá fora, a cidade parecia diferente. Cada outdoor, cada estação de conexão neural parecia um olho. Ele estava sendo rastreado pela própria tecnologia que ajudava a manter. Foi até o único lugar que a rede não alcançava: a Zona Zero, uma favela construída dentro das ruínas de um antigo estádio de concreto, onde as pessoas viviam offline. Enquanto ele percorria os becos escuros, sua conexão neural começou a vibrar. Não era uma ligação. Era um ataque sensorial. Memento estava tentando limpá-lo remotamente. Frequências agudas chiavam em seus ouvidos, e imagens borradas de sua própria infância. Memórias de sua mãe, seu primeiro cachorro, começaram a piscar e desaparecer. Estavam tentando apagá-lo enquanto ele ainda estava acordado. "Não!" gritou Léo, agarrando a cabeça. Ele usou seu conhecimento do sistema para bloquear sua porta neural, cegando-se efetivamente para o mundo digital e salvando sua mente. Na escuridão da Zona Zero, ele conheceu uma garota chamada Maia. Ela era uma andarilha estática, alguém cujo cérebro havia sido danificado por um procedimento mal-sucedido do Memento,
deixando-a em um estado constante de ruído branco neurológico. Mas ela conseguia ver os ecos, os fantasmas digitais que a rede Memento deixou para trás. Você tem a sombra do político no bolso, sussurrou Maia, olhando para o pendrive dele. Mas o arquivo quer mais do que isso. Quer a chave mestra. Quer a memória da primeira pessoa que morreu para construir esta cidade. A história termina quando uma equipe de recuperação da Memento, drones com reconhecimento facial e motores elétricos silenciosos, desce na Zona Zero. Léo percebe que não pode simplesmente fugir. Ele precisa voltar ao sistema e deletar o próprio arquivo. Tudo começa com uma perseguição em alta velocidade pelos becos verticais da favela. Léo e Maia usam os ecos para se orientarem. Para Léo, o mundo agora é uma mistura de realidade e alucinações digitais. O arquivo não é um servidor, explica Maia enquanto se escondem em um container de carga oco. É um coletivo. Eles estão usando o poder de processamento ocioso de cada pessoa limpa na cidade para executar a simulação. Os segredos são o combustível. Léo se dá conta do horror. Milhões de pessoas em São Paulo estão, sem saber, servindo como discos rígidos ambulantes para o material de chantagem da empresa. Para destruir o arquivo, Léo precisa realizar um mergulho neural. Ele precisa conectar seu cérebro diretamente ao núcleo Memento. Mas, com sua hipertimesia, a sobrecarga de dados pode ser fatal. Sua mente tentará registrar tudo no arquivo, causando uma sobrecarga do sistema em seu cérebro biológico. Eu farei isso, diz Léo. Minha mente já é uma biblioteca. Mas uma ala não fará mal. Eles invadem uma estação de retransmissão Memento regional. A sala está cheia de dorminhos. Pessoas que são pagas para sentar em cadeiras e ter seus cérebros usados para armazenamento em nuvem. Léo se conecta. A transição é violenta. Ele não está olhando para uma tela. Ele está dentro dos dados. Ele caminha por um labirinto feito de luz líquida. Cada parede é uma memória esquecida de uma pessoa. Ele passa por uma parede de primeiros beijos, um corredor de últimos adeus e um cofre escuro e imponente de pecados. Enquanto procura o arquivo do incidente 88 para usar como vírus, ele se depara com o Daimon de segurança. O Daimon não é um programa. É uma cópia digital do fundador da empresa, Dr. Aris. Léo, diz o programa Aris, aparecendo como um rosto gigante e translúcido sob a luz. Por que lutar contra o inevitável? A humanidade é mais feliz sem o peso do passado. Nós somos os curadores da paz. Vocês são os curadores de uma mentira, grita Léo. O Daimon ataca inundando Léo com dados de luto. Léo é forçado a vivenciar a dor coletiva de 10.000 pessoas simultaneamente. Ele sente a morte dos pais, a dor da rejeição, a agonia de ferimentos físicos. Seu cérebro biológico começa a entrar em colapso. No mundo real, Maia observa o corpo de Léo se contorcer na cadeira. Ela vê os ecos vazando dele, tingindo o ar ao redor deles de azul. Ela percebe que Léo não está apenas baixando o arquivo. Ele está se tornando o arquivo. Léo encontra o arquivo do incidente 88, mas percebe que não é suficiente. Para desmantelar o arquivo, ele precisa encontrar um paradoxo. Ele precisa de uma memória que seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ele busca em sua própria memória perfeita. Ele a encontra. Uma lembrança de seu pai lhe contando uma história sobre um lugar que nunca existiu. Na mente de Léo, a história é tão real quanto um objeto físico, mas os fatos são uma ficção. Ele injeta essa verdadeira mentira no núcleo lógico do arquivo. O labirinto começa a tremer. As paredes de primeiros beijos começam a se infiltrar nas de pecados. A consciência coletiva da cidade começa a despertar.
Mas Aris tem uma última carta na manga. Ele revela a verdade sobre a hipertimesia de Léo. Você não desenvolveu essa condição, Léo. Nós a transmitimos a você. Você foi nosso primeiro experimento. Você não era um purificador profundo. Você era o reserva. Léo percebe que toda sua vida, seu trabalho, sua condição, seu segredo, era um plano de memento para ter uma cópia física humana do arquivo em caso de falha do sistema. Léo, de pé no centro do mundo digital em colapso, percebe que, se destruir o arquivo, poderá destruir a própria mente. Tudo começa com uma explosão sensorial. O labirinto digital colapsa em um único ponto ofuscante de luz branca. Léo é ejetado de volta para o seu corpo, mas está diferente. Seus olhos brilham com uma luz azul fraca e pulsante. A Zona Zero está um caos. Drones caem do céu enquanto a rede Memento apresenta falhas. Pessoas por toda São Paulo estão repentinamente acordando. No meio da rua, pessoas param, levando as mãos à cabeça enquanto anos de luto reprimido e crimes ocultos retornam em uma onda avassaladora de emoções. Conseguimos, diz Maia, ajudando Léo a se levantar. O arquivo está vazando. Mas ainda não acabou. A equipe de resgate os encontrou. Eles não estão mais usando drones, estão usando limpadores humanos. Soldados cujas memórias foram completamente substituídas por dados táticos de combate. Eles são marionetes do Dr. Aris. Léo percebe que não precisa de uma arma. Ele tem o arquivo na cabeça. Conforme os soldados se aproximam, Léo projeta o arquivo para fora. Ele usa sua conexão neural para transmitir os pecados da empresa diretamente para as mentes dos limpadores. Ele os força a enxergar a verdade sobre o que lhes foi feito. Os soldados desmoronam, suas personalidades emprestadas despedaçadas pelo peso de suas vidas roubadas. Léo e Maia seguem para a sede da Memento Corp. A cidade é um turbilhão de memórias. As pessoas estão encontrando os políticos que odiavam, os amores que esqueceram e as vítimas que enterraram. Eles chegam ao último andar, onde o verdadeiro Dr. Aris está esperando. Ele não é mais um rosto gigante. É um senhor de idade conectado a um aparelho de suporte à vida que se parece com um trono de alta tecnologia. Você causou muita dor hoje, Léo, diz Aris, com a voz fraca. Acha que eles estão melhor agora? Olhe para as ruas. Elas estão em chamas, consumidas pela raiva e pela tristeza. É a raiva deles, diz Léo. É a dor deles. Você não tinha o direito de tirar isso de você. Aris sorri. Eu não peguei. Eles me deram. Eles me imploraram por isso. Eu apenas guardei em segurança. Aris revela um último recurso de segurança. Ele possui um botão de reinicialização global. Se ele o pressionar, todas as conexões neurais do mundo serão permanentemente destruídas, deixando toda a raça humana em estado de amnésia permanente. Um recomeço. Um mundo de bebês em corpos de adultos. Se eu não puder ter o passado, sussurra Aris, ninguém terá um futuro. Léo tem uma escolha. Ele pode matar Aris, mas o reset está programado para terminar. A única maneira de pará-lo é bufferizar a sobrecarga. Léo precisa fazer o upload de toda sua memória perfeita, cada segundo de sua vida, para o pulso do reset, que funcionará como um fio terra. Ele salvará as memórias do mundo, mas perderá as suas próprias. Ele finalmente conseguirá esquecer, mas esquecerá tudo. Maia, diz Léo, diga-me algo que eu não vá me lembrar. Maia o beija. Você foi o único que não piscou. Léo reconecta o aparelho. O reset começa. Ele sente sua vida sendo arrancada de si. O rosto de sua mãe. Sumiu. Seu primeiro cachorro. Sumiu.
O cheiro de chuva em São Paulo. Sumiu. O atropelamento. Sumiu. A tela na sede da Memento exibe a seguinte mensagem: reinicialização cancelada. Dados apagados. Aris morre quando a sobrecarga elétrica causa um curto-circuito em seus aparelhos de suporte à vida. O arquivo se foi de vez. As consequências. Um mês depois. A cidade está se recuperando. As pessoas estão fazendo terapia, comparecendo aos tribunais e vivenciando o luto. É confuso, é doloroso, mas é real. Maia caminha por um parque. Ela vê um homem sentado em um banco, olhando para uma árvore com um senso de admiração pura e infantil. É Léo. Ele não tem mais hipertimesia. Ele não tem nada. Não sabe quem é, nem o que fez. É um homem sem passado. Maia senta-se ao lado dele. É uma árvore linda, não é? Léo olha para ela. Não há reconhecimento em seus olhos, mas há uma paz estranha e familiar. Acho que sim. Sinto que, já vi isso antes, mas é a primeira vez. Meu nome é Maia, diz ela. Eu sou Léo, diz ele, sorrindo. Acho que vou me lembrar disso. A história termina com uma imagem do horizonte de São Paulo. O neon está mais fraco, mas as estrelas são visíveis pela primeira vez em anos. A cidade não é mais uma colmeia. É uma coleção de histórias. Algumas são tristes, outras sombrias, mas todas pertencem às pessoas que as viveram.